Bem-vindos, então, à exposição Arquivo Petershire. Essa exposição, ela partiu de uma necessidade do Instituto Moreira Salles, que é divulgar e difundir os seus arquivos, né, os seus acervos. O Petershire é um dos autores cuja coleção, a maior parte da coleção de toda a sua produção que faz parte do acervo do Instituto Moreira Salles, sob os cuidados do Instituto Moreira Salles. Na verdade, o Instituto comprou essa coleção em 2009 e o Instituto possui cerca de 35 mil negativos, mais itens de arquivo, cartões de visita, alguns álbuns que vocês talvez já viram aqui, ou se não viram, vão ver, revistas, cartas, cadernos. E o que representa esse arquivo, né? Esse arquivo, na verdade, ele representa os 35 anos de trabalho do Petershire no Brasil. Ele foi um refugiado alemão, ele era de família judia, e ele veio em 1937 para o Brasil, tá? E no início dos anos 40, ele abriu o Foto Estúdio Petershire, que funcionou até 1975. Então, essa exposição, o objetivo dela é mostrar de uma maneira mais ampla possível, ou mais representativa possível, o que foi o escopo desse trabalho, dessa atuação dele no Brasil, que na verdade é muito variada, né? O Petershire, a gente sabe muito pouco sobre a formação dele como fotógrafo na Alemanha, na verdade a gente sabe quase nada. Um documento, uma revista, que ele dá um depoimento dos inícios dos anos 40, ele declara que ele era amador na Alemanha, e que ele veio, quando ele veio para o Brasil, ele trouxe muitas câmeras consigo, que ele trabalhou sempre durante toda a vida com vários formatos de câmeras, né? Então, se ele trouxe várias câmeras, dá para supor que ele era um amador, assim, engajado, vamos dizer assim. Mas a gente conhece duas fotos dele na Alemanha e são bem poucos os dados, mesmo a família sabe pouco sobre a vida dele antes de vir para o Brasil. A gente sabe que ele trabalhou primeiro como comerciante, depois como contador, e que ele era esse fotógrafo amador. Quando ele veio para o Brasil, em 1937, era um momento já que estava bem restrita a entrada de judeus no Brasil, né? E ele conseguiu vir, porque ele tinha uma carta convite de um frigorífico, que aqui no Brasil, onde ele se empregou, né? Em São Paulo, e então ele veio trabalhar nesse frigorífico. E ele, para complementar a renda, ele vendia cúpulas de abajur. Ele já era um comerciante, enfim, ele vendia isso e o que todas as histórias contam, a família e enfim, quem estudou mais a biografia do Shire, eu acho que ele provavelmente sempre contou isso, é que em algum momento, ali no fim dos anos 30, ele decidiu que era complicado esse comércio e ele fez uma espécie de catálogo dessas cúpulas que ele vendia. E isso, um conhecimento que ele tinha. E isso a fábrica Lorenzetti, na época, viu e encomendou um igual. E assim foi começando a atuação profissional dele no Brasil. Mais ou menos na mesma época, em 1939, ele começou a colaborar com o jornal Estado de São Paulo, com um suplemento em rotogravura, que era tipo um suplemento cultural. A gente tem uns exemplares nessa primeira vitrine aqui. E a gente sabe que ele fazia, a gente achou também uns anúncios de fotos de crianças. Então, ele começou fazendo fotografia de criança, atuando, então, já no fotojornalismo, né, nesse jornal, não sei se dá para a gente chamar de fotojornalismo mesmo, mas ele começou a atuar ali. E logo no início dos anos 40 ele abriu o Foto Estúdio Petershire, que foi sempre, isso é importante também, uma empresa familiar. A mulher dele, a esposa dele, a Gertrude Wilhelm, ela sempre administrou o Foto Estúdio Petershire e que sempre funcionou contíguo às casas deles. Então, assim, a gente vai vendo na documentação que eles mudam de endereço e o estúdio sempre vem junto. E a gente tem aqui uma série de fotos do estúdio, dos filhos. No final, os dois filhos deles se tornaram também fotógrafos. A gente vê eles, adolescentes, ajudando já no trabalho, né? Então, eu assim, falo disso porque é algo que o Petershire tem em comum com outros imigrantes nesse período, né? Essa atuação
de um estúdio que trabalha como ele trabalhou em fotojornalismo, em fotografia social, fotografia de arquitetura, fazendo trabalhos comissionados dos mais variados, como a gente vê aqui para os museus, para as instituições, fotografia de indústria. Essa atuação variada e não específica é comum entre os fotógrafos da época, né? De 45 a 51 ele atuou na revista Cruzeiro, né? E depois de 47 a 54 junto ao Museu de Arte de São Paulo. Então são duas experiências profissionais ali nas primeiras décadas, né, em que ele estava atuando, que me parecem que são muito marcantes na formação dele. Então eu acho curioso a gente também imaginar então esse amador que vem para o Brasil e no contato com outros profissionais, com outros imigrantes, né, e com esse dentro de uma cidade que estava se expandindo, crescendo muito, ele consegue e ele se torna um profissional muito competente, muito requisitado, né? Então também é uma conjuntura do Brasil, né? Não é só uma... Muitas vezes as pessoas pensam e repetem aquele discurso de que veio o imigrante, que sabia, que tinha um conhecimento e que aqui fez sua vida. Eu acho que no caso do Chayer é um pouco um híbrido, assim. Ele vem, é muito mais um lugar que dá oportunidade para ele se desenvolver profissionalmente, eu acredito. E, bom, a exposição, né, tem essa enorme mesa aqui, dividida em duas partes, no centro justamente para representar um pouco essa variedade, essa imensidão do arquivo. Só para complementar também, essa exposição ela foi feita a partir, então, o núcleo principal foram esses 35 mil negativos que estão no Instituto Moreira Salles, mas, além disso, eu trabalhei com o arquivo, o acervo que está no Instituto Peter Chayer, que é um instituto cuidado pela família, que tem parte grande também da obra do Chayer, tem muita coisa de documento com eles que o Instituto não tinha, então são dois acervos que se complementam. A gente fez pesquisa no Museu de Arte de São Paulo, que tem também um arquivo grande com coisas do Chayer, por esse contexto que eu expliquei, né, que ele trabalhou junto ao Pietro Maria Bardi, a Linda Bobardi. E a gente também pesquisou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, na biblioteca, porque eles guardam os arquivos de alguns arquitetos importantes, como Rino Levi, Oswaldo Bratzky, Gregório Warszawski, para quem o Chayer trabalhou, né? Então, na verdade, para poder construir uma exposição e pensar assim, como que a gente vai apresentar esse desafio, né? Como que eu vou apresentar essa enormidade desse arquivo numa exposição? Sempre parece muito pouco, muito injusto, muito abstrato, sempre vai ser uma escolha, claro, sempre vai ter uma interpretação, mas eu queria tentar ser o mais coerente mesmo com tudo aquilo que eu estava vendo, né? E também no sentido assim, como que a gente vai trazer algo à tona que vai mostrar a importância cultural desse acervo. Era isso que era o objetivo final. Então, para chegar às conclusões, que eu acho que estão em aberto, né? Porque acho que a minha intenção é que essa exposição também seja um convite para outros olhares, era preciso ver tudo, né? Então, eu realmente tive que ficar bastante tempo tentando ver tudo e enfrentando as dificuldades desses arquivos que vocês podem imaginar muito grandes, onde as coisas nem sempre estão totalmente catalogadas e a gente tem que descobrir muita coisa pelo caminho. Também contei com alguns estudos acadêmicos, algumas dissertações de mestrado, tese de doutorado de gente que já tinha estudado e que me ajudou muito a me situar. Então, essa grande mesa procura representar essa variedade toda, né? E nas paredes eu tentei destacar aquilo que eu acho culturalmente mais relevante, os conjuntos mais representativos. A primeira coisa, então, é esse período dele no Cruzeiro, né? Nesse período do Cruzeiro, que foi de 45 a 51, é bem o período em que o Cruzeiro, no início dos anos 40, tem uma reforma editorial
dentro do Cruzeiro, que foi encabeçada pelo fotógrafo Jean Manzon, que era um fotógrafo francês, que tinha experiência em revistas ilustradas na França, principalmente na França. E aí a gente tem que pensar um pouco o que era a revista ilustrada nesse momento, né? Estou aqui falando e fico com vergonha da Elo Costa, que está aqui, que é especialista em tudo que eu vou falar, eu aprendi com ela. Mas é legal a gente imaginar essa sociedade, né, já caminhando para cultura de massa, mas que não tem a televisão, né? E um Brasil que não se conhece direito, né? O Brasil dos anos 40. Então a revista Cruzeiro, com essa reforma dos anos que foi feita nos anos 40, abriu muito mais espaço do que antes tinha para a fotografia. Então é a primeira revista que abre tanto espaço para a fotografia. Ela se tornou um fenômeno de massa mesmo no Brasil. E ela tem uma questão ambígua aí que a gente precisa enfrentar, que é, ao mesmo tempo que ela desbrava espaços, né, lugares do Brasil, o interior do Brasil, de um jeito que ninguém tinha feito ainda e traz para uma sociedade mais urbana, para os grandes centros urbanos, essa imagem do país que ninguém conhecia. A revista Cruzeiro é uma revista do grupo dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, e que tem o primeiro objetivo é vender a notícia, né? Então faz isso de uma maneira, também a exemplo das revistas ilustradas internacionais, algumas de uma maneira muito pejorativa, muito preconceituosa, muito sensacionalista aos olhos de hoje, né? Acho que até aos olhos da época também, em alguns casos. Então, é importante entender que o Shire, ele trabalha para essa revista, ele é comissionado pela revista, ele faz as pautas que a revista traz, né? Então, aqui a gente tem essa parede, é mais São Paulo, assim. E aí a gente tem, por exemplo, coisas impensáveis hoje, né? Um dia no Bosque dos Anões, que são um teatro de pessoas com nanismo, enfim, que eles fazem essa matéria. Aqui as crianças do Lar São Francisco, crianças com deficiência. É um fato que pode causar estranhamento, chamar a atenção e que vira uma matéria, né? Como as mulheres que são atletas de luta livre, e aí eles fazem essa matéria, as belas viraram feras. Não tinha o contexto da galeria, da exposição naquele momento, sabe? Então, para mim é fundamental trazer as revistas junto, né? Que tem toda essa peculiaridade também dessa impressão e dessa diagramação, desse destaque para a imagem, algo que marca muito a carreira dele, né? Que é vocês vão ver que depois, ao longo da exposição, essa forma de diagramar a revista, que era espelhada na Life americana, na Paris Match, né? Mas essa forma de contar uma história por imagens, que você vê sempre que tem aqui uma série, né? E uma delas é grande, com destaque, ou pega um detalhe e amplia. Essa forma de diagramar e de contar a história, ele acaba replicando a vida toda, nos álbuns mesmo de família, nos álbuns que ele fazia para Ultragás, de indústria. Então, essa modo de contar histórias por imagens da revista ilustrada, mesmo que ele tenha se libertado em parte desse tipo de fotografia mais retórica mesmo, né? O MASP tinha o objetivo nesse momento de ser um museu-escola, né? Eles falavam reiteradamente disso, assim, embora o Museu de Arte de São Paulo tenha sido criado com aquele acervo que a gente conhece, né? Que tem obras mais para trás. Toda a atuação do Bardi, da Lina Bobardi lá, e a proposta do museu é ser um museu aberto também à arte moderna. Era um museu muito atuante na divulgação da arte moderna e, sobretudo, com uma visão de arte moderna muito larga, assim, onde tinha o objetivo de quebrar hierarquias, né? Como a gente tinha a Lina Bobardi, que era arquiteta e designer. Então, se valorizava muito o design, a fotografia, tudo aquilo que fosse um ofício que pudesse aplicar as questões da arte moderna na prática, né? Não é à toa que o MASP, em 51,
cria a primeira escola de design do Brasil, que é o IAC, que funciona há 2 anos, o Instituto de Arte Contemporânea. Aqui a gente tem muitas fotos das atividades do IAC. Então eu sempre fico imaginando que esse homem também vivendo ali, ouvindo todos esses cursos, essas palestras, vivenciando tão intensamente esse lugar, né? Aquilo também com certeza o formou, né? E eu acho que isso a gente já consegue ver um pouco aqui nesse conjunto da Bienal. Uma coisa que é muito típica do Shire, e que a gente vê aqui, já vai ver lá nos outros conjuntos, é essa construção da composição, né, da imagem por camadas, né, por sobreposição de planos, para criar sempre uma imagem que tem muita profundidade, que é muito rica de relações formais mesmo, né, criando... a outra coisa que é muito interessante desse conjunto, ao meu ver, assim, é essa documentação das obras, documentação dos personagens que estavam lá na época, né? Aqui tem várias figuras, que é o Samson Flexo, que era um pintor importante, abstracionista. Esse é o René Danancourt, que era o diretor do MoMA na época. Então, essa interação deles, né? A gente tem aqui o Oswaldo Guilde, aqui o Marcelo Grassmann, gravador. Acho que o que se diz assim, mas isso não tem nenhuma documentação que prove exatamente, mas a gente pensa, supõe que eles, muitas vezes, e também por outros exemplos, que eles, jovens, também faziam questão de trabalhar nessa montagem. Era uma maneira de estar em contato com aquelas obras que eram tão inéditas no Brasil, de estar em contato com esses personagens internacionais que estavam vindo para cá, né? Porque na época a Bienal era organizada por delegações nacionais e tal. Os negativos estão... Bom, Brasília foi então, ele foi 2 vezes para Brasília, tá? Ele foi em 58, para fotografar, pelo que o arquivo fala, o primeiro casamento de Brasília, não tenho certeza se foi o primeiro mesmo, mas ele fez... Bom, ele fotografou a cidade, então, em construção, arquitetura em construção também, porque a impressão que se dá é que ele deve ter ido comissionado para fazer esse casamento, e lá ele, como quase tudo, ele fez uma viagem e ele mesmo já fotografou para ele. E aí a gente vê que ele sempre colaborou com pelo menos duas agências de imagem norte-americanas, que era uma chamada Monkmeyer e outra Pix. E também o arquivo conta que ele teria vendido essas fotos para essas agências. A gente vê ali algumas fotos de Brasília numa revista alemã, então ele fazia circular de várias maneiras, né? Depois, em 60, ele foi com a família de Kombi para a inauguração. E aí eu acredito que já estava no contexto desse livro, desse comissionamento para o livro Brasília Vive, que é editado por uma editora chamada Cosmos, que é a editora da maior parte dos livros dele, né? Que são sempre livros, assim, Minas Gerais, o Paraná é editado pelo governo do estado do Paraná, mas são livros sobre lugares, né? O estado ou uma cidade. E dentro da luta política da época, a maior parte, quem era contra Brasília, dizia que ninguém ia querer morar em Brasília, que era um lugar deserto, que, enfim, que não tinha estrutura e que ninguém ia querer morar no meio do nada. Mas justamente o livro chama Brasília Vive, né? E o que é peculiar, eu acho que tem 2 coisas aqui peculiares. Uma é essa maneira de olhar a arquitetura, que difere muito de outros fotógrafos importantes, como o Marcel Gauthiereau, que fotografou muito no mesmo período. Brasília, lá, a Praça dos Três Poderes é isso, né? São 3 palácios que estão um de frente para o outro, e ele vai sobrepondo e vai criando uma interação entre esses palácios. E a outra questão é essa Brasília viva, né? Então ele fotografa o comércio, as pessoas habitando as suas casas, os funcionários públicos habitando esses espaços, os prédios públicos recém-inaugurados, as pessoas, crianças indo para a escola. Então é uma Brasília de fato, né, que está ali. Israel em 59, né? Então tem um paralelo aí, e a gente vê que são 2 projetos que lançados naquele momento, claro, cada um com as suas especificidades muito específicas, obviamente, mas que os 2 eram lugares que estavam sendo criados naquele momento, né? Brasília se dizia, né? Esse lugar que vamos fazer uma cidade, levar a capital para o interior do país, e ali vai se fundar um novo país. Representava muito essa identidade do Brasil moderno, do Brasil que está se expandindo, que pode ser o país do futuro,
né? Brasília nasceu para representar tudo isso, foi construída para representar tudo isso. E Israel, com todos os seus problemas, né, de formação, era também uma terra prometida. Tinha discursos de terra prometida nos dois lugares, né? E o Schayer, ele vai, e aí é que a gente revela muito sobre qual fotógrafo, de quem que a gente está falando, né? Porque o Schayer foi a Brasília a convite do governo israelense. Em 58, havia sido os 10 anos da criação do Estado de Israel, ainda estava num processo de divulgação do Estado de Israel para o mundo, né? Então, é curioso também, porque a gente trouxe os jornais. Esse material foi publicado então em 8 reportagens do Diário de São Paulo, que também era do Diários Associados, né? Não por acaso. E quem escreve as matérias, os textos são do Schayer também. Ele eventualmente escrevia para a revista Cruzeiro também, então é curioso, porque sabe, esse é um tom muito assim de crônica, de depoimento pessoal, que é um pouco o jeito como também o Cruzeiro apresentava suas matérias, né? Então aqui tem muito isso. E aí ele conta que foi convidado pelo governo de Israel, que foi ciceroneado lá pelo governo de Israel. Então isso assim, mostra porque que essas fotos mostram Israel se desenvolvendo, né? Não Israel em guerra com os povos que estavam em volta, como a gente sabe que houve a guerra desde o início. Mas assim, outra coisa que me interessou muito mostrar, que além desse paralelo assim, de proposta desses dois lugares, né? Dessas duas utopias contraditórias que estavam acontecendo naquele momento, a gente vê muita semelhança do modo de fotografar, né? Então essas pessoas nas ruas, as pessoas chegando, né? Como lá a gente vê as fotos do Núcleo Bandeirante, as pessoas chegando com a cama, com seus objetos. Aqui as pessoas, o Schayer na sua descrição, ele fala muito disso, assim, do encontro das famílias. Tudo isso é verdadeiro também, né? Porque era um momento que vinha gente, judeus do mundo todo ali, falando todas as línguas para criar aquele país. Em 70, ele tinha essa relação intensa com o MASP, né? E ele fez uma exposição que ele mesmo organizou, 30 anos de visão e multivisão de Peter Schayer no MASP. E o que era isso? Isso é um material assim, rico para estudar mais, para entender mais, porque não era só ele que usava. No final dos anos 60, ficou forte entre alguns profissionais o trabalho com projeção de slides, e tinha um aparelho que eles chamavam de multivisão, que era um aparelho que sincronizava vários projetores ao mesmo tempo. Eles usavam isso muito em feiras de indústria. O material conta também que ele produziu 2 grandes audiovisuais para o Itamaraty na época, para representar o Brasil em feiras internacionais, uma de alimentação, a outra que falava do Brasil em Kyoto. E aí eram projeções grandes, né, simultâneas, em que misturava narração e música. Então era um audiovisual. Então, na falta não era fácil ter vídeo, enfim, não era uma coisa como é hoje, vocês sabem. Então esse era o caminho para o audiovisual mais comum na época, né? E ele trabalhou muito com isso. E aí, bom, tanto é que a partir desse momento, nos anos 60, o estúdio dele e o cartão de visita falava de fotografia e multivisão. Então se tornou a principal atividade comercial, né? E essa exposição era dividida em 2 partes. Aqui vocês podem ver as fotos das projeções. Era uma tela enorme, de 10 metros por 3 de altura por 10 metros, onde tinha 2 sessões de projeção de slide. A primeira era ele contando da carreira dele. E pelos documentos que a gente conseguiu na biblioteca do MASP, na biblioteca no Arquivo da Família, ele fez um popurrí de tudo que ele tinha feito, assim, desde o suplemento em rotogravura, ele mostrava as fotos da época na revista,
né? Então, assim, as fotos do cruzeiro e as páginas da revista, porque para ele era importante, em algum documento ele fala, que era como o fotojornalismo se mostrava, ele não usa essa expressão, mas era aquilo falava muito da cultura visual de cada época. Ele não fala em cultura visual, mas ele fez questão de mostrar como que aquilo era mostrado para mostrar a característica do fotojornalismo em cada momento, né? E foto de família, das crianças, de indústria. Então ele fez uma grande apresentação dele. Num segundo momento, ele mostrava os audiovisuais que ele tinha feito para o Itamaraty sobre o Brasil. Então é curioso, porque quando ele tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho no MASP, ele mostra tudo junto, né? O que é a atuação profissional dele já mostra um produto também, que ele tinha acabado de fazer em 68 e 70. Então acho que isso mostra também, dá um indício de que ele não via o trabalho dele separado, o que é comercial, o que é, né, não sei, artístico. Outra coisa interessante, não tem aqui, mas no catálogo tem documentos, que o Israel, ele transformou em exposição. Foram exposições que aconteceram na ABI, na Associação Brasileira de Imprensa, né? E foram para o Rio, mostrados no Rio, em São Paulo e no Paraná. E eram... Nessa exposição, você vê que ele amplia as fotos grandes, faz umas montagens, assim, as fotos são... É um pouco parecido com o que está aqui, assim, sabe? Ele tem a liberdade de ampliar as fotos. Então, isso também me deixou, assim, mais à vontade para poder ampliar as fotos na parede. Não é exatamente aquilo, né? Não tentei fazer como ele fez, mas o fato dele ter ampliado muito essas fotos para mostrar nessa retrospectiva e nessa outra exposição, me deu uma certa liberdade também para ampliar. Só para vocês entenderem que a gente pensa bastante quando vai escolher o tamanho de uma imagem.